Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas com muita gente com capacidade para procurar e propor soluções para esses problemas. Hoje temos a grata satisfação de receber um ex-vereador comunista de carteirinha e que não tem medo de falar o que fala, o que pensa, né? E o que fala também dá muita confusão. Mas é uma pessoa respeitada, inclusive, por seus adversários. Hoje estamos recebendo aqui o ex-vereador Edson Antônio Alberton. Olá, Alberton, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz. E para quem não conhece, né, que ele já esteve no nosso programa, mas é sempre bom ouvir um pouquinho de quem é Alberton, até para você entender, nós estamos com audiência cada vez maior, muita gente não conhece, não sabe quem é essa figura emblemática aqui da cidade de Guarulhos. Quem é Edson Antônio Alberton? Bom, primeiro é isso que você falou. Exato. Um comunista, não de carteirinha, porque ainda não tenho carteirinha de comunista. Agora sou um velho militante político que acredita nos ideais de liberdade, que acredita na igualdade, que acredita na possibilidade de termos um mundo diferente do que temos. E o que temos é muito ruim. É um mundo da exploração, é um mundo da aparência, é um mundo onde as pessoas estão cada vez mais subjugadas pelo individualismo. Quer dizer, as pessoas estão agora, inclusive, sendo não só individualistas, mas tecnologicamente usando uns aparelhinhos terríveis que não permitem mais as pessoas sequer terem contato com as outras. Outro dia, Samuel, eu passei em frente a umas casas e foi, sabe, na porta das casas tinha umas pessoas paradas e clicando o celular, avidamente. Quer dizer, não se tem mais relações pessoais intensas. As pessoas estão cada vez mais nos WhatsApp, nos Facebook, nos não sei o quê, estão cada vez mais dominadas por um processo tão intenso de individualização que leva a parar de viver, a ter um comportamento atrelado a uma máquina. Isso parar é de terrível. lutar.
Agora, o que a gente acredita? Que é possível ter uma sociedade que não haja tanto consumismo, que nós podemos viver com fraternidade, que a gente pode angariar espaço para fazer com que nossa criatividade seja medonha, porque o homem, o ser humano, é um ser criativo, é um ser estupendo, é um ser com uma capacidade e uma generosidade enorme, que está, infelizmente, sucumbindo diante de um momento terrível, que é um capitalismo que não permite nenhum avanço, que não permite nenhuma mudança em termos de ser humano. Os avanços tecnológicos são enormes. Eles acontecem todos os dias. Você acorda, no dia seguinte você ia ter que comprar um outro celular, porque aquele celular que você comprou no dia anterior já está velho. Mas como é que você chegou nesses conceitos? Para vocês terem uma ideia, o Edson Alberton, ele foi parar nas Farc. Ele foi no acampamento. Como é que você chegou? Qual a sua história? Você é professor, não é isso? Não, sou professor e estou sendo professor. Está sendo, inclusive ele saiu da escola para vir aqui. Estou exercitando minha profissão. Quer dizer, tenho 2 empregos. Um emprego na rede estadual, dou aula no Seródio, e um outro emprego na rede municipal, dou aula no Itaim Paulista, numa escola chamada Capistrano de Abreu, que não é essa escola que nós temos em Guarulhos. Olha, eu queria... E como é que você chegou? Ele foi vereador em 3 mandatos, aliás, muito conhecido até hoje, lembrado pelos vereadores. 3 mandatos, como é que você chegou nisso? Isso aí, primeiro, o processo eleitoral. O processo eleitoral era bem diferente do que é hoje, né? O processo eleitoral permitia que setores pobres da sociedade elegessem pessoas para estarem na Câmara Municipal. Hoje já é algo um pouco mais complexo. Até onde eu sei, o custo de uma eleição subiu enormemente. E sem dinheiro para pagar a eleição, as pessoas, por mais conhecidas que sejam, por mais virtuosas que sejam, por mais combativas que sejam, não ganham as eleições. Militância acabou? Militância política tem uma dificuldade enorme de ser... Porque houve uma profissionalização. Hoje mesmo eu passei agora no caminho, eu vinha para cá, eu vi uma série de pessoas se organizando para fazer um bandeiraço. Agora eles são pagos para isso. São pagos, remunerados. Eles estão lá porque estão ganhando. A minha época, é óbvio, na luta contra a ditadura, na luta pela construção de uma democracia, a gente se mirava naqueles homens e mulheres que foram presos e torturados e, portanto, pedir algum dinheiro para fazer qualquer atitude militante era uma vergonha. Ninguém pedia, olha, me pague um guaraná para poder fazer militância política. Era toda ela feita na base da ideologia, do comprometimento, dos convencimentos e assim por diante. Hoje a coisa ficou muito diferente. Olha, me perguntaram aqui, foi o Marcelo Colonato, por que Alberton? Não era Albertão? Conta essa história para nós, do seu nome. O meu nome, na verdade, Albertão, foi o nome que eu passei toda a minha infância e boa parte da minha vida adulta tendo Albertão. Albertão, principalmente na minha infância, me causava grandes males. Era bullying? Você imagina tirar o L de Albertão. Aí ficava Abertão. Aí a molecada chegava toda, olha lá, o Abertão para cá. Aquele negócio que, para adolescência, era um troço terrível. Aí, quando eu me tornei adulto, eu até insisti para que as pessoas me chamassem de Albertão. Né? Aí as pessoas começaram... Antes eu tinha até um apelido interessante, era Ded, que vinha de Ed, né? Eu era chamado Ded. Mas quando me tornei adulto, de tanto ter sofrido com Albertão na infância, eu pedi para me chamarem de Albertão. Agora, meu nome, eu sou neto de italianos, o nome do meu avô era Giuseppe Alberton, com ON no final. E aí eu entrei com um procedimento judicial, alterei meu nome de Albertão para Alberton, né? Mas a minha família, os meus irmãos que moram em Guarulhos, continuam tendo ainda o sobrenome de Albertão.
Bom, estamos conversando com Edson Antônio Albertão, vereador por 3 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, passou pelo PSOL, hoje está no PCdoB, eu acho que não vai ficar muito tempo aí no PCdoB, não deve sair e ainda não tem bem definido o seu destino político, para onde vai ou para onde deixa de ir. Mas o Albertão, ele tem uma história de muito combate. E aí me perguntaram aqui, Albertão, foi o Luiz Ângelo de Souza, como ficou o caso da Praça do Boteco? O Praça do Boteco, na verdade, foi um estabelecimento que acabou incorporando uma praça ali na Paulo Facini, e o Albertão, mesmo estando longe do exercício de vereança, ele foi lá e contestou na justiça. Como é que está essa história, Albertão? Ali não é só uma praça, é uma rua também. Ali era uma rua que fazia seu contorno para se atingir o Pinhal. É verdade. Para atravessar para o Pinhal. Fecharam a rua e entregaram a rua e o resto da praça para um empreendimento de lazer, etílico, sei lá o quê. Um restaurante. Um bar que fatura alto e não paga um tostão ao erário público. Aliás, não é só a Praça do Boteco que tem esse problema. São diversos outros lugares. Agora, esse foi escandaloso, porque fechar um determinado local de trânsito, né, e entregar... Sabe qual é a lei que faz com que aquele estabelecimento tome conta daquela praça inteira? Uma lei que diz, adote uma praça. É uma lei que você tem que colocar uma plaquinha e limpar a praça de vez em quando. Aí fica uma placa lá. Fulano de tal, a empresa tal, cuida da praça. Eles usaram essa lei para fazer com que a praça fosse entregue totalmente à iniciativa privada. E o que é pior, Samuel, o que é pior? Nos argumentos que estão colocados no processo, tem uma proposta higienista, dizendo o seguinte: a praça estava sendo usada por grupos de pessoas sem rumo, mendigos. E para limpar os mendigos, aí nós vamos entregar para a iniciativa privada, ganhar dinheiro fácil, sem pagar um tostão. Esse escândalo não... Tem outros lugares que tem problema? Tem, mas esse aí é um escândalo, é uma vergonha, é um assinte. É muito preocupante que uma administração permita a existência de acordos dessa natureza. Olha, aí na cidade de Guarulhos tem coisas terríveis. Vou contar mais depois do intervalo. Nós estamos no intervalo rápido e continuamos aqui com o Edson Antônio Albertão. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854.
Programa Tribuna Livre, hoje recebendo Edson Antônio Albertão, vereador por 3 mandatos, hoje professor. Trabalha em 2 períodos para poder sustentar a própria vida. E nós estávamos falando no bloco anterior a respeito de espaços públicos que acabam sendo privatizados e nada, não se paga nada. Eu só quero, antes do Albertão continuar nessa questão do Boteco da Praça, eu queria falar que existe, por exemplo, 30 metros do lado dos rios que são, na verdade, da União e ninguém poderia, teoricamente, usar. E essa semana é interessante que uma pessoa pobre estava tentando construir uma casinha na beira do rio e foi notificado pela prefeitura que ele não poderia fazer dentro da lei, né? Só que do lado interessante existe uma grande escola, famosa em Guarulhos, que ela usa o mesmo espaço. Interessante, né? Parece que quanto mais tem, mais se quer, e se mais dinheiro tem, mais consegue facilidades, Albertão. Pois é, você vê, a gente tentou entrar no Ministério Público com uma ação popular, com uma representação no Ministério Público que não aceitou. A gente entrou com uma ação popular, porque, na verdade, há uma ilegalidade flagrante na concessão do uso daquele espaço para a praça, aliás, parece que chama a Praça do Boteco, entendeu? Eles ganharam a praça para eles. E isso é um horror. Foi concedida uma liminar pelo juiz, a gente não teve ainda efeito essa liminar porque dizem que não encontraram a proprietária para notificá-la. E a prefeitura parece que entrou também com agravo de instrumento. Quer dizer, a prefeitura, eu acho que devia tomar mais cuidado em relação a essas coisas. O uso do patrimônio público não é o uso do prefeito nem dos seus agentes, dos seus comissários. Não é? O uso do patrimônio público é do povo de Guarulhos, tem que ser preservado pelo prefeito e o prefeito tem que ter a obrigação de não permitir que haja qualquer forma de uso ilegal. Eu já vi do muita espaço. gente falar, Albertão, que quem critica essa questão é porque seria invejoso. Eu vou dizer um negócio bem claro, eu critico pelas razões que o Albertão falou, mas eu sou muito a favor, por exemplo, Praça Getúlio Vargas, tem uma grande festa, eu sou a favor, por exemplo, os bares usarem ali como uma coisa naquele dia. Depois tira-se limpas, eu acho que fica um negócio bacana, um show, shows populares, eu acho bacana, mas não do jeito que foi feito ali na praça. Daquele jeito, eu sou a favor do compartilhamento. O empresário pode usar ali não sei, como isso é feito em outras cidades, como Campos do Jordão, por exemplo. Mas terminou, tira tudo e não fica ali. Eu sou a favor do compartilhamento, Albertão. Não, existe problema na cidade inteira. Na verdade, essa é uma questão que não está resolvida. Sim. Nós temos problemas no centro de Guarulhos, nós temos problema na Paulo Facino, nós temos problemas... Agora, nós temos que começar a resolver os problemas, solucioná-los. Quer dizer, eu não conheço direito essa proposta, mas existe uma proposta lá para a Praça dos Mamonas para tentar dar solução a algo que já vem se arrastando há anos, que é os trailers terem se fixado com concreto, cobertura e outras coisas mais. A gente precisa dar um jeito de organizar o espaço público, fazê-lo melhor. Agora, em vez de a gente resolver os problemas, a gente criar outros... É verdade. Bom, arrematando essa história, vamos falar um pouquinho do próprio Albertão. O Albertão está nesse momento no PCdoB. Ele que é comunista, mas eu já ouvi dizer que o PCdoB já não é mais aquele. Você já tem pretensões políticas ainda, acredito eu, Albertão? Eu tenho pretensões políticas agora. A gente acredita nas coisas e não precisa ter uma militância profissional para fazer valer as ideias, para fazer valer os pensamentos, para fazer valer os ideais, as ideologias, as crenças. Né? A gente não precisa ganhar para isso. Eu não estou ganhando para fazer luta política e continuo fazendo a minha luta política como muita gente. Não sou o único, mas sou um dos que acredita que a transformação social é necessária e para que ela aconteça é necessário organizar os trabalhadores e o povo pobre. Bom, eu estou no PCdoB neste momento e vou conversar com a liderança, com a direção do PCdoB a respeito disso. Por que eu estou inconfortado? Não estou confortável no PCdoB? Porque boa parte dos militantes
que quando eu entrei eram aguerridos, lutadores, de repente se afastaram do partido. Então teve um conjunto de pessoas, que eu não vou dar o nome aqui, porque não fui autorizada por eles a fazer isso, mas uma série de bons companheiros, lutadores incansáveis, que de repente se afastaram do partido. Eu fiquei preocupado, até porque eu era o filho mais novo em termos da leva de filiados, né? Aí eu fiquei preocupado e realmente acabei não participando mais das organizações, da estrutura organizativa do PCdoB. Agora, tenho um profundo respeito pela história, pelo comprometimento com a luta, profundo respeito com aqueles que ainda advogam uma causa, que para mim é uma causa que vai para o resto da vida, que tem que ser parte da existência, né? Eu não... Agora, ficar no PCdoB do jeito que eu estou, realmente me parece inútil. Tanto a mim quanto ao PCdoB, não é útil nem ao PCdoB e nem a mim. Tem muita gente, você ficou longos e longos anos dentro do Partido dos Trabalhadores e não é segredo para ninguém que toda a direção, ou pelo menos grande parte da direção, deseja seu retorno. Mas na verdade o Partido dos Trabalhadores é como um instrumento que não está mais a serviço de uma causa transformadora. E isso me preocupa, quer dizer, o fato de eu voltar ou não para o PT pode significar também o abandono dos ideais. E eu não quero abandonar meus ideais. Agora, depois de velho, depois de ter enfrentado uma luta... Você sabe que eu sou um dos fundadores nacionais do PT, né? O PT, quando se formou nacionalmente, eu estive no Colégio Sion. E eu sinto que você tem um carinho muito grande pelo PT. Tenho, eu acho que muitos companheiros têm muito carinho por mim, eu fico muito agradecido. Tenho bons companheiros no PT, tenho bons companheiros fora de Guarulhos, no PT, em nível nacional e estadual. Tenho profundo respeito pela luta política que está se travando. Tá? Mas não é porque o PT também está sendo acusado de coisas que não praticou. Eu vejo muitas vezes na internet, outro dia eu pedi à minha mulher para fazer um Facebook, que eu queria chamar um cara de verme, porque ele não passava disso. O sujeito tinha lá notícia sobre Socó, Vila Socó, que é uma notícia, falava que a ditadura não havia permitido que se levantasse os mortos todos daquela tragédia. Você lembra aquela tragédia? Lembro. Gasolina penetrou no lodaçal, onde em palafitas moravam as famílias, numa favela, de repente estourou um incêndio, em segundos, milhares de pessoas, ou centenas de pessoas morreram. E a ditadura não permitiu que isso fosse divulgado. Aí, quando eu fui ler os comentários, tinha um imbecil lá do Rio Grande do Sul que dizia assim, a ditadura estava certa, não tinha nada a ver com a notícia, mas ele já usava o PT. A ditadura tinha mais que acabar com os comunistas e não fazer como o PT, que hoje usa o Gramsci escrito G-R-A-N-C-E, né? Gramsci, para dominar a sociedade. Eu falei, esse cara é muito imbecil. E ele tinha um endereço de Facebook. Eu falei, eu vou fazer um Facebook só para chamar esse imbecil de verme. Temos muitos vermes ainda. E que Gramsci não se escreve do jeito que o imbecil é um verme e burro. E que não leu Gramsci. Não deve ter lido nada. Ele deve ter ouvido falar e muito de orelhada. Quer dizer, essas coisas é que me incomodam, Samuel. Porque o ataque que a direita, que a burguesia reacionária faz ao PT é inconcebível, é inaceitável. Aí você fala, mas o PT bandeou-se em parte para a burguesia, só que a burguesia não o aceitou. E até hoje a burguesia vê o PT como representante dos pobres. Não é? E, no fundo, se você for pensar, acaba sendo. Porque a alternativa que o povo pobre tem é nenhuma. Com todos os defeitos, ou, na sua opinião, o PT ainda
é um diferencial? Mesmo com todos os defeitos, mesmo com... O PT tem muitos defeitos que têm que ser corrigidos a bem da história, percebe? E existe gente corrupta dentro do PT, existe bandidos dentro do PT, agora existe uma gente também dentro do PT que está obstinadamente lutando para que as coisas sejam boas para o povo pobre desse país. E essa luta tem que ser reconhecida também. PT... Não é que você vai reconhecer essa luta e dizer, não, mas todo o resto não importa. Todo o resto importa também. Só que é necessário fazer uma limpeza. E eu acho que essa limpeza talvez nem se consiga fazer. Agora, há de se reconhecer que esses lutadores que estão dentro do PT merecem todo o respeito. Vamos falar rapidamente, nós estamos aí, sem citar nome, como é que você vê essa questão da corrida eleitoral esse ano? Ainda tem esperança? Você não tem muita esperança quando você vê esses discursos, esses candidatos palhaços falando gracinhas para convencer o povo? Como é que você faz essa avaliação? Eu acho que a eleição, ainda bem que existem os palhaços, né? Senão ela seria também chata demais. Às vezes eu vejo a campanha eleitoral quando eu tenho tempo, é muito pouco tempo que eu tenho para ver, mas eu vejo a campanha eleitoral, eu gosto dos palhaços, faz parte, os palhaços têm que ter o seu lugar também, até porque palhaço vota em palhaço, entendeu? E tem muito palhaço, pode votar no palhaço, não vejo esse problema. Com relação aos nomes, não se pode falar nome. Então existe uma candidata X e uma candidata Y, que é a sobrevivente de um avião. Verdade. A sobrevivente do avião empatou com a candidata que atualmente está no Planalto. O que isso significa? Realmente eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, porque a situação mudou tão rapidamente. Não deu para fazer uma avaliação, é verdade. Não, e não é só que não deu para fazer. O Plínio Arruda Sampaio chamava a Marina de ecocapitalista. Isso aí nós vimos na televisão, nos debates que houve no passado. Agora, a gente tem que se preocupar também, porque o grande problema da candidatura da Marina não está nela, está nas pessoas que a cercam. E uma das propostas mais intragáveis, pelo menos a mim, é a da independência do Banco Central. O sistema financeiro no Brasil já é algo que só favorece aos bancos, que faz com que os bancos enriqueçam cada vez mais. Não é? E, teoricamente, o Banco Central tem que dar uma resposta à sociedade e dirigir a economia. Você já pensou em entregar esse Banco Central para os bancos? É mais ou menos pegar, não é colocar a raposa dentro do galinheiro, é amarrar as galinhas da raposa pegar. Percebe? É um absurdo. Ou colocar a raposa para gerenciar o galinheiro, né? Mas o problema é que aí com as galinhas, todas elas amarradinhas, porque é o fim da picada você ter uma proposta dessa natureza numa sociedade que precisa cada vez mais que nós tenhamos uma intervenção forte do Estado para garantir o bem-estar. E essa criação desses novos partidos, você acredita que tenha nascido algum partido mais à esquerda, com uma plataforma séria, como nasceu naquela época, bem definido? Nos anos 80 nasceu alguns partidos bem definidos, PT, PSDB, o PP na época, né, PFL, PL. Você acredita que nessa nova leva de partidos nasceu algum com um perfil interessante ideologicamente? Conhece algum? Nesses últimos tempos, não. O PSOL seria uma referência se não tivesse uma luta interna autofágica, né? O PSOL luta internamente muito mais do que luta para fora. Se eles colocassem a energia da luta interna para fazer a luta política na sociedade, o PSOL seria um grande partido. É um partido que tem um programa à esquerda, né? Tem o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que se mantém organizado, ainda que muito pequeno, com o Mauriazi candidato a presidente, mas o Partido Comunista Brasileiro continua tendo uma expressão pequena, mas uma expressão
E é um partido importante em termos ideológicos. Bom, 2 minutos finais. Já acabou nosso programa hoje, Albertão. Quero te agradecer aqui e deixar claro que sempre que você precisar, o espaço está aberto aqui para a gente discutir a política. Próxima vez vamos pegar um pouco mais pesado de algumas questões relacionadas à cidade de Guarulhos. Mas hoje foi muito bom. Obrigado por ter vindo, Albertão. Obrigado a você, Samuel. Só uma última coisa que eu acho que é importante. Eu estou sabendo ali no jornal, o empreendimento da Klabin, de 4 bilhões de reais, que vão ser aplicados na cidade, e aí de repente podia e não podia mais. Olha, eu só queria alertar as autoridades. Vigiem essas coisas. Porque a pior coisa que pode existir é o município, ele ser solapado por interesses escusos, interesses que signifiquem o toma lá da cá, interesses que signifiquem criar dificuldades para vender facilidades. Percebe? Eu acho que o que deve ser discutido com a sociedade. Aliás, até faço uma proposta. É algo tão importante, tão relevante, a lei de zoneamento ser modificada por interesses A ou B, de alguém, seja ele qual for, que eu acho que devia trazer essa discussão para a sociedade e plebiscitar. Fazer um plebiscito para ver como é que a lei de zoneamento deva se comportar diante das coisas que estão acontecendo. Porque, veja, só para concluir mesmo, nós não podemos continuar tendo empreendimentos imobiliários sem ter rua, sem ter água, sem ter escoamento, afastamento de esgoto, sem ter condições mínimas para as pessoas viverem bem. Não basta ter um apartamento, tem que ter também outras coisas, escola, tem que ter vida. E a gente está correndo o risco de permitir com que os empreendimentos sejam tão fortes, tão presentes, que as pessoas passam a não ter como se locomover, por exemplo. Bom, acabou nosso tempo. Obrigado, Albertão. Muito simpático você ter citado. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, Samuel. Programa Tribuna Livre de segunda a sexta, olha, sempre às 19, das 19 às 9h30, com reprise das 13h30 às 14 horas. Você também pode assistir o nosso programa pelo site www.tvguarulhos.tv.br. Um abraço e até o próximo programa.